Essa casa profetiza na sua. Porque o filho só faz o que vê o pai fazer, amém? É aquela coisa, às vezes a gente... Tem tanta igreja hoje por aí, né? Os meus pais, por exemplo, quando eu era criança, os meus pais eram da igreja. E depois de um tempo, enfim, a gente desviou, eu era criança ainda, enfim. Mas eu lembro que naquela época no Rio Grande do Sul não tinha muita igreja. Tipo, eu isso eu tô falando assim de 30 anos atrás, 35 anos atrás. Eu sei que eu tenho cara de novinha, mas eu tenho 41. Então, quando eu era bem pequena, né? 30 anos atrás, não tinha tanta igreja. E na nossa cidade tinha 2 igrejas evangélicas. E hoje eu vejo, tipo, a gente tropeça numa igreja e cai em outra. E aí até hoje, quando eu falei, me perguntaram, qual é a igreja que você vai estar hoje? Eu falei, eu vou estar na igreja de Deus. Aí a pessoa perguntou para mim, não, mas qual é o nome da igreja? Eu digo, esse é o nome da igreja, igreja de Deus. Ela falou, mas toda igreja não é igreja de Deus. Eu disse, por isso mesmo, esse nome é profético. Por quê? Porque existem diferentes denominações, mas a igreja tem um dono. E é Jesus. E eu me emocionei hoje quando eu vi o pastor Gerson aqui falando pra gente. Às vezes a gente recebe tanto aplauso, tanta coisa, tanta, entre aspas, mérito de fazer a obra. Mas a gente, às vezes, a pessoa mais importante do culto é o Senhor, amém? Porque para mim um culto bom não é se o louvor foi bom, ou se teve um monte de gente que aceitou Jesus, ou se a palavra foi boa. Para mim um culto bom é se ele veio ou não. Porque a gente sabe fazer culto sem ele. A gente sabe cantar sem ele. A gente sabe fazer um monte de coisa sem ele. Mas ele falou, sem mim, nada podeis fazer. Porque não é genuíno, se não é no espírito...